Bom dia a todos os irmãos e irmãs do Dharma, Amitofo. Na vez anterior falei sobre o estudo dos preceitos e hoje seguirei aprofundando sobre este assunto. Na vez passada falei sobre os preceitos mantidos pelos monásticos, monges e monjas, chamados de preceitos completos, também traduzidos como quase perfeitos. Perfeito significa completo. Quase significa proximidade e perfeito significa que essência completa, nirvana. Isto quer dizer que aqueles que receberem e mantiverem os preceitos de bhikshu ou bhikshuni, monge ou monja, já estarão próximos do nirvana. Cada um dos preceitos, se puder ser recebido e mantido com pureza, é capaz de gerar e desenvolver a concentração e a sabedoria, e levar à liberação do ciclo de nascimento e morte. Também falei sobre os 4 preceitos gravíssimos. Preceitos extremamente graves são os que definitivamente não devem ser violados. Violá-los seria o mesmo que cortar uma árvore pela raiz, como decapitar uma pessoa ou como a derrota e rendição em uma batalha, entregando a vitória total ao adversário. Dentro da comunidade monástica, pode-se dizer que aquele membro que violou um preceito gravíssimo está morto. Os 4 preceitos gravíssimos são: não praticar a conduta sexual, não tomar o que não lhe foi dado, não matar, ou seja, tirar a vida, e não falar a grande mentira, mentir sobre a própria liberação, iluminação, sobre possuir poderes sobrenaturais, etc. Ao violar um dos preceitos gravíssimos, destrói-se e perde-se a essência de Shramana por completo, isto é, perde-se a qualificação monástica e na vida presente não poderá realizar o sendeiro nem se tornará um nobre liberado. Hoje vou seguir explicando sobre os preceitos. Sendeiro à Buddhidade, capítulo 4, stanza 85. Dos preceitos restantes, sejam eles leves ou graves, aquele que os viola, de nenhuma maneira deve esconder. Ao sair das transgressões, a pureza é restaurada. Não sentirá remorso e obterá a paz e a felicidade. Com exceção dos preceitos gravíssimos que não permitem o arrependimento e nem a permanência na comunidade monástica. Ao violar o restante dos preceitos, sejam eles leves ou graves, deve-se arrepender conforme as regras. Os preceitos leves e graves também possuem várias categorias. Ao violar os mais leves, basta envergonhar-se e auto-arrepender-se, que já será o suficiente. Há outros que exigem que seja relatado o próprio erro diante de um bhikshu, monge, para então ser considerado purificado. Ao violar os preceitos mais graves, é necessário arrepender-se diante de 20 bhikshus de conduta pura, para então sair da transgressão e ser perdoado. Mas, em resumo, dos preceitos que permitem arrependimento, aquele que os violou deve arrepender-se. Aqui há um ponto importante. Aquele que viola os preceitos, de nenhuma maneira deve esconder suas próprias transgressões. Arrepender-se significa implorar por perdão e tolerância, e então revelar todas as próprias falhas. Se alguém viola os preceitos e, temendo que os outros saibam, intencionalmente esconde o erro em sua mente, assim não poderá se purificar de maneira alguma. De acordo com o Buda Dharma, há quem não cometa falhas, sejam leves ou graves. Todos, inevitavelmente, acabam por cometê-las. Basta que a vergonha e o remorso possam surgir e que o arrependimento seja aceito. Então, tudo ficará bem. Isto é tal como é dito pelos confucionistas. Ao cometer um erro, não hesite em corrigi-lo. Se violar os preceitos e ainda encobrir o erro, a falha é ainda mais grave. A maioria das pessoas começa com pequenas falhas, comete erros, mas não se arrepende, e isso a leva a sucessivas transgressões.
Com o passar do tempo, perde-se o senso de vergonha e acaba por violar os preceitos gravíssimos. Vou citar uma analogia. É tal como um vaso que contém sujeira ou substância tóxica. Se o esvaziarmos e o deixarmos sob a luz do sol e limparmos, rapidamente ele fica limpo, purificado. Mas, se o fecharmos hermeticamente, temendo que o gás contaminado vaze para fora, o vaso não apenas não ficará limpo, como também ficará ainda mais fedido e contaminado com o passar do tempo. Por isso, nos preceitos formulados pelo Buda, com relação aos que cometem transgressões graves e ainda as escondem, são aplicadas punições mais severas. Ao mesmo tempo, qualquer monge ou monja que tenha senso de vergonha e compaixão, ao ver seus companheiros, mestres, professores e discípulos que tenham cometido transgressões, deve aconselhá-los a se arrependerem. Se o infrator não der ouvidos, então a infração deve ser revelada e trazida a público, mas também ser feita no momento adequado. Isto sim é contribuir para o bem da pessoa e para poder manter a pureza do sangha. Dentro da comunidade monástica, não se deve encobrir os erros mutuamente, pensando erroneamente que isto é a virtude da união. O arrependimento possui um método específico no sistema budista. Ao arrepender-se de acordo com o Dharma, isto é denominado de sair das transgressões, ser perdoado. É o mesmo que ter cumprido completamente uma pena sentenciada. Tendo saído das transgressões, a pureza da essência dos preceitos e a pureza da integridade do sangha são restauradas. Todos aqueles que saíram das transgressões e obtiveram a pureza não podem ser alvos de antigas acusações, zombarias ou críticas por parte dos companheiros. Se estes assim o fizerem, eles é quem estarão violando os preceitos. Com relação à obtenção da pureza através do arrependimento, isto pode ter dois significados. Para todos aqueles que violarem as regras gerais do sangha, que são normalmente os preceitos mais leves, basta apenas arrepender-se honestamente, reconhecer seus erros e estará tudo bem. Se forem violações que pertencem à categoria gravíssima, como matar, roubar, ter conduta sexual e mentir, não se pode dizer que após o arrependimento não haverá mais o karma da transgressão. É preciso entender que cometer transgressões gravíssimas não apenas afeta o futuro invocando suas consequências, mas em relação à vida presente, também tem o poder de afetá-la, podendo obstruir a força que gera o bem. É como cair nas garras de uma organização criminosa e ser controlado por ela, não podendo se livrar facilmente. O arrependimento sincero pode remover o karma das transgressões e, em relação à sua influência na vida presente, realmente é como se o transgressor tivesse morrido ontem e renascido hoje. A partir de então, os males e transgressões do passado não obstruirão novamente a prática do bem. Não obstruirão o cultivo permeado da concentração e da sabedoria, e assim será possível realizar o despertar e a liberação. Este processo de arrependimento é como um novo nascimento, que restaura a pureza da integridade do sangha. Por isso é chamado de purificação. Se não souber arrepender-se, então as influências do karma maléfico serão como uma ferida no coração. Ao refletir durante o silêncio da noite e o peso na consciência se manifestar, é inevitável não se sentir culpado, perturbado pela angústia e pesar. A angústia e o pesar somente aumentam o sofrimento, tornando-se um obstáculo para a prática do sendeiro e do bem. Por isso, uma vez arrependido, a mente fica exatamente no estado de como se não houvesse nada que não pudesse contar às pessoas, ou não houvesse nada para esconder de ninguém. Certamente a consciência estará limpa e sincera, e não mais ficará angustiada, nem sentirá remorso pelas transgressões.
E então a mente poderá obter a paz e a felicidade naturalmente. Os confucionistas dizem: se um cavalheiro tem falhas, todos poderão vê-las. E também dizem: o cavalheiro não esconde nada nas mangas. Ou o cavalheiro tem a consciência limpa. Estas são as situações de uma mente sem acúmulo de transgressões, sem culpa e com a consciência tranquila, em que somente assim terá força para fazer o bem com coragem. Os preceitos monásticos são extremamente detalhados e complexos. Então, os estudiosos devem investigar o Vinaya amplamente, para saber sobre as permissões, as proibições, como os preceitos são mantidos e suas violações, e os métodos para sair das transgressões e restaurar a pureza. Estanza 86. Sendo capaz de manter os preceitos puros, todos os 3 karmas estarão purificados. Estes 2 versos, em se tratando de seu significado, também devem ser estudados pelos discípulos leigos, ainda que, de acordo com as circunstâncias, o Buda tenha ensinado especialmente para os discípulos monásticos. Estes versos são provisões necessárias para aqueles no caminho mundano que almejam o seideiro transcendente, afastado dos desejos. A ênfase está na prática da disciplina, o meio hábil para se praticar a concentração. Os 7 grupos de discípulos leigos e monásticos, no estudo e cultivo dos caminhos mundanos e transmundanos, primeiramente precisam estabelecer-se serenamente nos preceitos puros, tendo os preceitos puros como fundamento. Todo aquele que for capaz de manter os preceitos puros, seus 3 karmas do corpo, fala e mente poderão ser todos purificados, e somente desta forma será possível gerar e realizar todas as virtudes mundanas e transmundanas. Tal como é dito no Sutra dos Ensinamentos Legados. Se uma pessoa for capaz de manter os preceitos puros, então poderá possuir bons dharmas. Se não tiver os preceitos puros, nenhuma boa virtude poderá surgir. No caso dos preceitos completos de Bhikshu e Bhikshuni, deve-se, primeiro, zelar pelos preceitos distintos para a liberação, Pratimoksha, que foram recebidos. Não se deve encobrir quando forem violados. Imediatamente sentir vergonha e remorso e arrepender-se conforme o Dharma. Segundo, com respeito às regras e princípios estabelecidos pelo Buda, as regras sobre a postura majestosa ao caminhar, ficar em pé, sentar-se, deitar-se, etc. Sobre vestimenta, alimentação, etc. Todas as boas ações como respeitar os mestres e os mais velhos, cuidar dos doentes, ouvir o Dharma, cultivar a concentração, etc. Todas estas devem ser estudadas e praticadas conforme os ensinamentos, atendendo às regras do Vinaya e também sendo adaptadas ao mundo. Assim, não haverá repreensão por parte dos cavalheiros respeitáveis da sociedade ou dos grandes mestres virtuosos da comunidade budista. Terceiro, não frequentar locais de entretenimento com música, dança, cortesãs, bordéis, bares, organizações políticas, etc. Pois estes são locais que facilmente incitam as volições mentais impuras. Quarto, até mesmo as menores ofensas não devem ser consideradas como sendo leves, mas sim deve-se proteger e manter os preceitos rigorosamente. Desta maneira, sendo capaz de receber, manter e aprender os preceitos, poderá estabelecer-se serenamente nos preceitos puros, fazendo surgir todas as boas virtudes. Hoje, segui com a explicação sobre o estudo dos preceitos, e na próxima vez vou continuar explicando sobre este mesmo assunto. Este era o conteúdo do Sendeiro à Buddhidade que queria compartilhar com todos vocês. Amitabha.